Pela fé, prevaleceremos sobre todos os gigantes. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu. 1 Samuel 17:50, primeira parte do versículo. Confrontemos os nossos gigantes em nome do Senhor dos Exércitos. Todo o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel fala do grande confronto de Davi com o gigante Golias. A luta de Davi tipifica as nossas lutas diárias contra todos os gigantes que tentam nos derrubar de nossa posição em Cristo. Golias, o filisteu, era um gigante que viveu no passado. Ele se levantou para afrontar os exércitos de Israel. Temido pelo seu tamanho descomunal, ele faz todo Israel tremer e se acovardar diante de suas ameaças. Todos conhecem essa história. Descobrimos aqui que não há gigantes suficientemente fortes para nos destruir quando os enfrentamos na força que o Senhor supre. Em vários lugares das Escrituras, especialmente no livro dos Salmos, a maioria escrita por Davi, encontramos versículos que nos encorajam a enfrentar nossos medos confiando em Deus. O medo tem sido o grande gigante enviado pelo adversário para nos destruir. Especialmente nesses dias que antecedem a segunda vinda do Cristo, somos confrontados diariamente com gigantes que tentam nos neutralizar e nos tirar de combate, nos tirar de circulação, para que não superemos obstáculos, desistamos de lutar e deixemos de fazer a obra de Deus. Seguir na força do Senhor. Esse deve ser o nosso mote dia após dia. A certeza da presença viva do Cristo conosco e a nossa experiência com Ele fazem toda a diferença. São tantos os gigantes que se levantam diante de nós, misericórdia. O medo é o principal deles, como já fora dito. Esses medos têm nos paralisado e adoecido. Nunca se viu falar tanto de depressões e síndrome de pânico como nos nossos dias. Esses medos têm impedido que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. O que é possível fazer para prevalecer sobre eles, enquanto servos de Deus? Exercitar a fé como uma certeza inabalável do agir de Deus. O que nos faz recuar diante dos nossos gigantes? Primeiro, os nossos pecados que nos afastam de Deus. E segundo, a pequenez da nossa fé. Por não confiarmos em Deus, nos sentimos fracos demais, pequenos demais para enfrentar os gigantescos problemas que surgem diante de nós. Outras vezes, deixamos de viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós, porque fazemos das coisas pequenas grandes gigantes. Aprendemos com Davi. Primeiro, que precisamos nos posicionar diante do nosso gigante, tenha ele o tamanho que tiver. O gigante filisteu, chamado Golias, era o maior guerreiro do seu exército. Sua estatura era de quase 3 metros de altura, sua armadura pesava 70 quilos. Era assustador só olhar para ele, ele era uma verdadeira máquina de guerra. Enquanto Davi, nessa época, não passava de um adolescente, tinha entre 17 e 20 anos. Descubra hoje quem é ou qual é o seu gigante. Gigantes têm nomes. O de Davi chamava-se Golias. E o seu, como se chama? Normalmente o nosso gigante se chama medo. Medo de quê? Qual o sobrenome do seu medo? A primeira coisa que Davi nos ensina aqui é não fugir da luta. Não importa a aparência do oponente, o Senhor pelejará por nós. Segundo, que precisamos ter ousadia para dar um salto de fé nas mãos de Deus. Davi trouxe à memória o que Deus fizera por intermédio dele no passado. Do mesmo jeito que o Senhor o ajudou a matar um leão e um urso, faria prevalecer agora. Terceiro, que precisamos, como Davi, rejeitar as palavras derrotistas e de escárnios que são proferidas pelos inimigos. Quando estamos enfrentando uma grande luta, tudo parece se levantar para nos intimidar e nos fazer retroceder.
Davi não fez caso das palavras de desprezo de Golias. Muitas vezes perdemos a luta porque prestamos atenção às palavras de derrota que chegam aos nossos ouvidos. É comum encontrarmos Golias, sim, em nossas igrejas, em nossas famílias, no meio daqueles a quem chamamos de amigos. Davi não se deixou impressionar ou intimidar diante daquele gigante. Ele olhou para aquele que é invisível e é infinitamente maior que qualquer gigante que se levante contra nós. Quarto, que precisamos aprender com Davi a ter zelo pelo Senhor e sua reputação. Golias, com suas palavras insolentes, não estava afrontando apenas os exércitos de Israel, mas o próprio Senhor dos exércitos. Davi teve essa percepção. Precisamos, à semelhança de Davi, rejeitar as armas e os recursos que não conhecemos e utilizar aquilo com que Deus tem nos equipado. Davi rejeita a armadura de Saul e diz: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tira aquilo de sobre si. Quinto, precisamos aprender com Davi a prevalecer e colocar nossos gigantes debaixo dos nossos pés. A fé ousada e incondicional de Davi o levou a prevalecer sobre aquele gigante. A vitória de Davi foi espetacular. Ele derrubou, pisou o gigante e cortou-lhe a cabeça com uma simples pedra. No Senhor prevaleceremos sobre todos os gigantes que se levantarem para nos afrontar. Pensemos sobre isso em nome de Jesus Cristo. Amém.